Vamos ver agora um exemplo em que a gente vai definir um módulo com algumas funções. Então, a gente vai calcular a área, o perímetro e o diâmetro de uma circunferência a partir de um raio que vai ser definido para a gente também diretamente via linha de comando. Esse nosso programa ele deve exibir um menu. Então, esse menu vai conter aqui a pergunta: qual operação que você quer realizar? Você quer calcular área, perímetro, diâmetro ou sair? Esse aqui vai ser o nosso primeiro programa que a gente faz, onde a gente vai apresentar um menu para o usuário, né? Não é muito comum a gente fazer isso no curso. Vamos construir, então, primeiro esse nosso módulo, a gente vai chamar de círculo. No nosso módulo círculo, a gente precisa definir aqui uma função para área, perímetro e diâmetro. É o que a gente tem aqui no slide. Observem que esse módulo círculo, ele não tem nenhuma função principal, né? Porque aqui eu estou criando o meu módulo como uma biblioteca só com funções prontas para ser usadas por outros programas. Então eu não preciso fazer aquela verificação se eu estou executando como um módulo ou como um script. Vamos criar o nosso outro programa aqui que eu vou chamar de principal2.py. Nesse principal2.py, o que eu preciso fazer é importar o módulo que eu acabei de definir, então círculo. Eu vou definir como circ, para ficar mais rápido da gente escrever. E agora, esse principal vai ser o meu programa mesmo de fato, que vai ser executado, então eu preciso da minha função main definida. Vou, como padrão, verificar aqui se o name é igual a main, e aí nesses casos eu chamo a função main. Vamos olhar aqui o que a gente precisa fazer. A gente precisa colocar um menu, né, que pergunta para o usuário, e a gente também precisa receber esse parâmetro diretamente da linha de comando. A gente já sabe que precisa usar o módulo sys. Esse parâmetro vai ser o raio, né? E quem vai ser ele vai ser o sys.argv1. Lembrando que o 0 é o próprio nome do programa que está sendo executado e o 1 vai ser o segundo parâmetro passado. A lista sysargv é uma lista de strings. Eu preciso converter isso aqui para um inteiro. Esse vai ser o nosso raio. Eu posso também perguntar, né, se o tamanho da lista.argv for diferente de 2, então eu escrevo um erro, falo assim, digite o raio e faço um return nada. Quando eu faço um return, a função acaba. Significa que se o usuário digitar na linha de comando o nome principal 2, que é o meu arquivo, depois o raio e depois mais alguma coisa qualquer, eu vou sair do programa, porque eu só aceito o nome do programa seguido pelo raio. Se ele digitar só o nome do programa, faltou o raio, então eu peço para digitar o raio. Vamos ver como que seria isso. Aqui eu vou imprimir o raio para a gente ver se está tudo certo até esse momento. Não está faltando nenhum dois pontos, então o Python 3 principal 2.py, quando eu tento executar, deu um erro. Opa, só porque eu falei que não tinha erro, né? O que faltou aqui? Vamos ver. Sintaxe errada na linha 15. Ah, tem um dois pontos. Olha, o erro agora foi que sobrou dois pontos. Por isso que a gente nunca pode falar essas coisas. Se eu tentar executar o principal 2, vai falar digite o raio. Agora, se eu colocar dois valores, digite o raio. Quando eu digito um raio aqui, 10, ele resolve para mim dizer que o valor digitado foi 10. É exatamente esse o comportamento que a gente quer. Agora a gente precisa desse menu aqui, né? Que o usuário vai escrever se ele quer área, perímetro, diâmetro ou se ele quer sair. Então, para isso eu vou definir aqui uma função chamada de menu, e essa função ela vai imprimir esse texto aí que a gente tem no slide. Então, qual operação? Depois de imprimir tudo isso na tela, eu preciso receber com o input, né? Então, o usuário vai digitar algum número para a gente e eu vou retornar esse número. Já vou converter esse número para um inteiro. Aqui na minha função de menu, eu tenho que primeiro chamar então a função do menu. Vou apagar esse aqui. E sempre que o menu for diferente da opção 4, eu tenho que executar uma dessas operações que está definida ali. Então, enquanto o menu for diferente,
Vou salvar aqui em OP o valor que o usuário digitou e foi retornado pela função menu. Enquanto o OP for diferente do valor 4, eu vou ficar chamando a minha função de menu. E aí, essa função de menu que vai ser armazenado em OP, se o resultado de OP for igual a 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que imprimir o valor em circ, né, que é o módulo que eu chamei, ponto área, circ.área, e vou passar o raio para essa função. Estou chamando a função que está no meu módulo aqui em outro arquivo. Se não, né, elif op for igual a 2, o que eu tenho que fazer é imprimir, deixa eu dar um enter aqui também, eu tenho que imprimir circ. Ponto, o caso do 2 é perímetro, então perímetro. De novo, eu tenho outra operação possível, que é se a operação for igual a 3, aí é o diâmetro. Se não, então se não foi nem 1, nem 2, nem 3, eu vou considerar que o usuário deseja sair, né? E aí, nesse caso, eu vou colocar aqui um break. Então, o break vai acabar esse laço, tá? E no final eu tenho que pedir de novo a operação. Então, a P vai receber menu. Vamos ver se a gente não fez nada errado. Então, passando aqui com o raio igual a 10, qual operação você deseja realizar? Eu quero calcular a área. Então, a área é essa daqui. Vamos colocar um print, né, para ficar melhor na hora de visualizar. Depois de cada iteração, a gente põe um print aqui. Então, eu quero calcular a área. Depois, eu quero calcular o perímetro. Depois, o diâmetro. Mais uma vez o diâmetro. E aí, enquanto eu ficar nessas operações aqui, até que eu digite o 4, aí ele sai e finaliza. Se eu digitar 5, ele também sai e finaliza como uma operação inválida. Certo? Então, esse é o nosso exemplo aqui de um programa que oferece para o usuário um menu de opções e vai ficar iterando com o usuário enquanto as opções forem 1, 2 ou 3. O raio foi passado aqui via linha de comandos, então juntando tudo isso que a gente vem falando na aula de hoje e nas aulas anteriores. Basicamente isso que a gente tem também aqui nos slides, depois vocês podem dar uma olhada mais com calma nessa solução.